Olá pessoal, aqui quem está falando é o professor Paulo. Dessa vez a aula de hoje vai ser um pouco diferente, a pedido de vocês. Então vamos começar a aula 4 da disciplina de Matemática Elementar. A aula 4 seria a continuação de operações entre conjuntos. Então, como de costume, vamos começar recapitulando o que vimos nas aulas passadas. O que vimos nas aulas passadas? Primeiramente, vimos o que seria a inclusão entre conjuntos, certo? Então, se eu tenho um conjunto A contido em um conjunto B, significa o quê? Que todos os elementos do conjunto A são também elementos de um conjunto B. No diagrama de Venn, podemos ver dessa maneira. Os elementos do conjunto A estão todos dentro do conjunto B. Na linguagem aqui de uma frase, no caso, né? Se x pertence a A, se x é um elemento de A, então é também um elemento de B. Isso aqui nos leva a uma coisa. Vamos falar um pouco sobre um assunto que a gente ainda vai ver com mais precisão, mas já adiantando um pouquinho para ficar mais fácil de entender. Seria um pouco sobre a lógica aqui nos conjuntos. Então, o que a gente tem aqui é uma coisa desse tipo aqui. Eu vou botar aqui separado. Eu tenho uma afirmação aqui que x é um elemento de A, x pertence a A. Então, vou chamar isso aí de P. P. Se isso aqui acontece, então isso aqui acontece. Então, P implica que. Está dizendo aqui. Se P acontece, então Q também acontece. Certo? Mas, professor, por que você está falando dessa maneira? Porque a gente vai falar sobre a contrapositiva disso aqui. Certo? O que seria a contrapositiva? Antes de falar sobre a contrapositiva, vou falar sobre um símbolo aqui, que seria esse símbolo aqui. Esse símbolo aqui significa uma negação. Negação. Então, se eu boto não alguma coisa, significa que eu estou negando o que tem depois disso aqui. Um exemplo. Não P seria o quê? No caso, o que é P aqui? É x pertencer a A. Não P é x não pertencer a A. Ok? Então, com essas duas coisas, a gente já pode falar sobre a contrapositiva. Vou botar aqui. Contrapositiva. O que é a contrapositiva? Se eu tenho que P implica Q, a contrapositiva diz que se eu negar o Q, implica a negação do P. Então, isso aqui eu posso escrever na forma contrapositiva da seguinte maneira. Isso aqui quer dizer a mesma coisa. As duas acontecem sempre que uma acontece, a outra acontece e vice-versa. Então, o que seria a contrapositiva nesse caso aqui? Seria isso aqui. Quem é o P? P é isso aqui, não é? Isso aqui é meu P. E isso aqui é o meu Q. Então, o que seria não Q? Seria x não pertence a B. Então, eu vou escrever assim. Se x não pertence a B, então não P. O que é não P? P é x pertence a A. Então, não P seria x não pertence a A. X não pertence a A.
Então, esses dois são equivalentes, beleza? Então, a gente pode ver essas duas frases da mesma maneira. Ou seja, o que diz essa primeira aqui, na inclusão? Diz que se eu tenho aqui um elemento em P, um elemento em A, ele também é um elemento em B, certo? E essa segunda aqui, se eu tenho um elemento que não está em B, está fora de B, ele também está fora de A. Certo? Então fica fácil de visualizar os dois casos. Continuando o que a gente viu nas aulas passadas, nós vimos sobre a união de conjuntos, certo? Que a gente usou esse símbolo aqui, um Uzinho. O que seria a união? A união é o conjunto formado pelos elementos de cada conjunto. Ou seja, temos dois conjuntos aqui, A e B. Temos elementos de A e temos elementos de B, certo? Então, se eu pegar os elementos de A por dentro de um conjunto junto com os elementos de B, isso é a união. No diagrama de Venn, a gente pode visualizar dessa maneira aqui. São os elementos que estão em geral. Mas a gente viu que na união, quando a gente definiu o que era a união, a gente definiu a união a partir de um axioma próprio para ele, que era o quê? O axioma da união. Porque, na verdade, tá aqui, axioma da união. Porque, na verdade, a gente definiu a união primeiro para uma coleção de conjuntos, que o que é uma união da coleção de conjuntos? São todos os elementos que estão em cada um dos conjuntos. E depois mostramos o quê? Que existia a união entre dois conjuntos, usando o axioma do par. Diferente do que a gente viu depois, que é a interseção. E o que é a interseção? É o conjunto formado pelos elementos que pertencem tanto a A quanto a B. Então, se eu pego os elementos que estão em A, eu também pego os elementos que estão em B, eu vou verificar quais são os elementos que estão nos dois ao mesmo tempo. E esses elementos aí são os elementos que estão na interseção. Beleza? Representando no diagrama de Venn, temos esse cara aqui, ó. São os elementos que estão em A e estão em B ao mesmo tempo. Tranquilo? E para definir a interseção, a gente usou um axioma diferente. A gente usou o axioma da especificação. Especificação. Qual era o axioma da especificação mesmo? Era aquele que fazia com que a gente pudesse definir conjuntos a partir de propriedades, desde que a propriedade não fizesse menção ao próprio conjunto. Certo? Perceba que a união não é definida a partir do axioma da especificação, mas a interseção é. Certo? Então, a gente pode escrever a interseção dessa maneira aqui, ó. Quem é a interseção entre A e B? São os x pertencentes a A, tal que x pertence a B. Ou seja, são os caras que estão em A e estão em B também, ao mesmo tempo. Beleza? Então, hoje a gente vai ver outros tipos de operações. Então, vamos lá. Continuando agora com o assunto da aula de hoje. A primeira operação que nós vamos ver vai ser a diferença entre conjuntos. Mas antes de falar da diferença propriamente dita, vamos recapitular algumas coisas, algumas propriedades que a gente viu da união e da interseção. Eu tenho A e B conjuntos. Nós vimos que a união entre A e B é igual à união entre B e A. A mesma coisa acontece com a interseção.
E essa propriedade que essas duas operações têm é chamada de comutatividade. Aqui eu botei novamente o que seria a união e a interseção, pelo diagrama de Venn. E uma outra propriedade que a gente talvez não tenha visto, mas que é fácil de ver, é que se eu faço A unido com A, isso dá o próprio A. Se eu faço A interseção A, dá o próprio A. Isso é o que chamamos de idempotência. Mas por que é interessante nós sabermos os nomes dessas propriedades? Porque esses nomes permanecem para outros tipos de operações. Por exemplo, a comutatividade. Ela também é válida, por exemplo, na adição. Na adição de números naturais, inteiros, reais. Quando você faz 2 mais 3, é a mesma coisa que fazer 3 mais 2. Agora, um tipo de operação que não é comutativa, por exemplo, a multiplicação entre matrizes. Você faz uma matriz multiplicada por outra. Se você inverter as matrizes, não necessariamente vai dar o mesmo resultado. O mesmo com a idempotência. Beleza? E porque vamos ver como é que a nossa nova operação se comporta em relação a isso, certo? Primeiro vamos definir o que é a diferença, certo? Então eu tenho A e B conjuntos. A diferença a gente pode denotar dessa maneira aqui, com um tracinho tipo uma barra, ou então dessa maneira aqui, com um menos mesmo. Tanto faz, as duas notações são comuns, ok? E o que é a diferença entre conjuntos? Na diferença, nós vamos usar novamente o axioma da especificação, que é aquele que a gente utiliza uma propriedadezinha aqui. Então, a diferença entre A e B são aqueles elementos que estão em A, mas que não estão em B. Visualizando isso no diagrama de Venn, temos isso aqui. São os elementos que estão em A e que não estão em B. Beleza? Aí eu pergunto, esta operação ela é comutativa? Se eu fizer A menos B, é a mesma coisa de eu fazer B menos A? Então vamos escrever aqui quem seria B menos A. B menos A seria o quê? Usando a definição da subtração. Seria os elementos que estão em B, então pegamos Bzinhos em B, tal que Bzinho não está em A. Tá? Como é que ficaria isso aqui no diagrama de Venn? Usando as mesmas coisas que a gente utilizou aqui para A e B, para ficar mais fácil. Então, o A a gente utilizou o azul. A. No B a gente utilizou o vermelho, né? B. Quem seria B menos A? São os elementos que estão em B. Então, os elementos que estão em B, vão estar aqui dentro. Aqui diz que não estão em A. Ou seja, são os que estão dentro dessa bola do B, mas não estão dentro dessa bola do A. Então, são esses caras aqui. Ó. Perceba que ó, são elementos diferentes, olhando pelo diagrama de Venn. Então, vamos dar uma olhada no caso concreto para ver se realmente são diferentes. Então, se pegarmos, sei lá, A igual a 1, 2, 3 e B igual a 3, 4, 5. 3, 4 e 5. Quem seria A menos B?
menos B são os elementos de A que não estão em B. Então, eu vou pegar os elementos de A. 1, 2 e 3. Quais são deles daqui, dos de A, quais são os que estão em B? Apenas o 3. Certo? Então, vai ficar só 1 e 2, tá? Diferença. Então, isso aqui vai ser 1 e 2. E quem será B menos A? São os elementos em B que não estão em A. Os elementos em B são 3, 4 e 5. Dentre os elementos de B, quais são os que estão em A? Apenas o 3. Então vai ficar aqui no B menos A só o 4 e 5. Esse conjunto aqui é igual a esse? Não. Então, eles não são comutativos. Por quê? Porque o que é comutatividade? Comutatividade é quando eu inverto a ordem, a igualdade, eu tenho a mesma coisa. Ou seja, aqui a comutatividade na união. A união B é igual a B união A. A interseção B é igual a B interseção A. Se tivéssemos na subtração, na diferença, teríamos que A menos B seria igual a B menos A. Mas vimos aqui que isso não acontece. Então é comutativo? Não. E quanto à idempotência? O que é idempotência? Idempotência é quando eu faço um conjunto, uma operação ele mesmo, isso aqui dá o próprio conjunto. Ou seja, será que quando eu faço A menos A, isso aqui é o próprio A? Será que tem essa propriedade, a diferença? Vamos olhar quem é A menos A. Aqui eu acho que é fácil de perceber que isso aqui é vazio, não importando quem seja o A. Porque vamos olhar a definição aqui. A menos B são os elementos de A que não estão em B. Se esse B aqui for o próprio A, eu vou ter o quê? No caso, vou tirar esse vazio aqui e escrever trocando A por B. Vão ser os A's pertencentes a A, tal que A não pertence a... Sendo que o meu B aqui, no caso, é o A. Tal que A não pertence a A. Quais são os elementos que estão em A e não estão em A ao mesmo tempo? Nenhum. E conjunto é o que não possui nenhum elemento, o vazio. Então, esse aqui é o vazio. Como isso aqui não é igual a gente tem que essa operação que o A não é idempotente. Certo? No caso da idempotência, como é bem difícil das operações serem idempotentes para todos os elementos, a gente fala que um elemento é idempotente em relação à operação. Por exemplo, se eu pego o 1, 1 na multiplicação, eu sei que 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar sempre 1. 1 vezes 1 dá 1. Então, eu digo que o 1 é idempotente em relação à multiplicação. No caso da união e da interseção, a gente tem que todos os elementos são idempotentes em relação a elas. No caso da diferença, vamos ter um que vai ser idempotente. Que vai ser, no caso, só o vazio. O vazio
menos o vazio. Isso aqui vai ser o vazio. Ok? Então, eu faço um questionamento a vocês. A gente viu uma outra propriedade que a união e a interseção têm, que é a associatividade. Associatividade. O que é associatividade mesmo? É, por exemplo, em relação à união. A, união B, e eu pego um terceiro conjunto, união C. Isso aqui é a mesma coisa de A, união B, união C. Ou seja, se eu tenho uma operação aqui entre três elementos, entre três conjuntos, tanto faz eu começar entre esses dois ou começar entre esses dois. Isso não altera. No caso, a associatividade também vale na adição, na multiplicação de números reais. Porque tanto faz eu fazer 2 mais 3 mais 4. Eu posso fazer assim, ó. 2 mais 3, 5 mais 4 dá 9. Ou então eu posso fazer assim, ó. 3 mais 4 dá 7. Aí 2 mais 7 dá 9. Você tanto faz eu começar a adição por aqui ou por aqui. Isso é o que é a associatividade. A gente viu que a união e que a interseção é associativa. Será que a diferença é associativa? Aí fica uma pergunta para vocês. Tá? Vocês pensam nisso? Se tiverem alguma dúvida quanto a isso, a gente responde na aula de dúvidas, tá? Então vamos ver alguns resultados relacionados à diferença entre conjuntos. Aqui nessa parte da aula eu não vou demonstrar esses resultados, vou fazer apenas um esquema. E se vocês quiserem, eu posso fazer as demonstrações mais formais separadamente, que aí quem tiver curiosidade, quem tiver interesse, pode ver essa parte, e quem não tiver, ver só o esquema aqui, que eu acho que já vai ser o suficiente. Ok? Então, o primeiro resultado é que se eu tenho um conjunto A, né? Então eu faço A menos o conjunto vazio, isso aqui dá o próprio A. Por quê? Porque aqui eu botei a definição, certo? De A menos B. Então, no caso ali, o B seria o vazio, né? Então aqui vai ficar o quê? Os vazinhos em A, tal que Azinho não está onde? No vazio. Mas todos os elementos não estão no vazio, porque o vazio não tem elementos, certo? Então, são todos os elementos de A. Por isso que A menos vazio dá o próprio A. Tranquilo? A segunda é que A menos B, interseção B menos A, é vazio. Certo? Então ele está dizendo assim, se eu faço A menos B e eu faço o contrário dele, não vai ter nenhum elemento em comum. Eu acho que isso é bem claro de ver. O A menos B a gente tem aqui. Vamos escrever quem seria o B menos A aqui do lado, para a gente olhar uma coisa. B menos A. B menos A vai ser Bzinhos pertencentes a B, tal que Bzinho não pertence a A. Ele está dizendo que essa interseção é vazia. Vamos ver se pode ter alguém na interseção ou não. Se não puder ter ninguém, é porque é vazio. Para estar na interseção, o que, que precisaria acontecer? Precisaria estar aqui e aqui ao mesmo tempo, certo? É isso que a interseção é. Para estar aqui, precisa obedecer essas duas coisas. E para estar aqui, precisa obedecer essas duas coisas. Então, para estar na interseção, precisaria obedecer 4 coisas, que seria o quê? Para um xzinho aqui estar na interseção, precisaria acontecer o quê?
Isso aconteceria dele estar em A. Isso vai acontecer dele não pertencer a B. Isso vai acontecer de ele pertencer a B e dele não pertencer a A. Opa! Isso aqui já é contraditório, né? Então ele não pode estar nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Isso é tipo um esquema da prova, certo? Mas olhando assim você também consegue visualizar isso, certo? Porque o que é que significaria ele estar aqui? Significaria que ele está em A e não está em B? E ele está aqui significa que ele está em B e não está em A. Não tem como ele estar nos dois ao mesmo tempo. Até pelo próprio diagrama de Venn, uma diferença é essa e a outra diferença é justamente essa daqui no lado oposto. Por isso que a interseção é vazia. Como eu falei, quem quiser que eu faça uma demonstração formalzinha disso, fala que eu faço um vídeo separado para quem quiser. Continuando com o terceiro resultado. O que vamos fazer para observar isso aqui vai ser escrever o que é que um elemento precisa para estar aqui, o que é que um elemento precisa para estar aqui e ver se eles precisam da mesma coisa, certo? Então, vou dividir aqui essa parte em duas. Eu vou botar aqui um elemento x pertence a interseção B, x pertence a escreveu e vamos ver como é que a gente pode tratar com esse x para isso aqui, certo? Vamos lá. Desse lado aqui, que é, creio eu que seja o mais simples, né? O que é que precisa acontecer com o x para ele estar na interseção de A com B? Precisa que ele esteja em A e que ele esteja em B, que é a própria definição da interseção. Correto? Eu vou botar aqui. X pertence a A e X pertence a B. Aqui no caso eu não sei somente si, né? Se x pertence a A e x pertence a B, ele está na interseção, e se ele está na interseção, ele está aqui. Agora para esse lado aqui, que é mais complicado. Aqui, primeiramente, eu vou utilizar a definição que eu tenho aqui, certo? Como assim, professor? Aqui eu tenho uma diferença. Eu vou utilizar a definição de diferença. Bom, aqui, ó, esse cara aqui vai fazer o papel do meu B aqui. Então, isso aqui vai ficar como? O que é que tem que o x pertencer aqui? Significa que tá aqui, ó. Para ele pertencer à diferença, ele precisa pertencer a A, o A é o A. E também precisa acontecer outra coisa. Perceba que isso aqui é um I, né? Precisa acontecer isso e isso. Então, o x pertence a A e o x não pertence ao B daqui. Sendo que o B daqui é quem aqui nesse caso? É a interseção B. A interseção B não, A menos B. Certo? Então, aqui a gente pode utilizar a definição novamente. Aqui repete, né? Então, aqui vai ficar o x entre a e x não pertence à diferença entre A e B. O que seria o x pertencer à diferença?
seria que... Vou botar aqui o que é que seria o x pertence à diferença. Seria que o x pertence a A e o x não pertence a B. Certo? Então eu tenho que ele não pertence. Então significa que isso aqui não acontece. Então, se isso aqui não acontece, novamente uma coisa da lógica que a gente vai ver no próximo capítulo, mas já adiantando um pouquinho assim, de maneira bem rasa, só para dar um gostinho do que a gente vai ver. Se eu tenho uma afirmação aqui, no caso, tenho essa e outra, assim, então, P, caso é uma afirmação, tá A, I, eu vou botar um I assim, no caso lá, quando a gente for ver com lógica, vai ver que o I, na verdade, é um chapéuzinho assim, mas aqui eu vou botar com I. E outra coisa aqui, B, se eu negar isso aqui, negar assim, botar não uma coisa e outra, isso aqui é a mesma coisa de eu fazer isso aqui, ó. Não A ou não B. Como é que eu traduziria isso aqui para cá? Se eu estou negando isso aqui vem para cá como? E é que eu vou abrir um X não pertence a A, que é a negação disso aqui, ou X pertence a B, que é a negação do não pertencer a B. Ok? Então, vamos olhar o que é que a gente tem. A gente tem isso e isso. Ou seja, a gente tem duas possíveis coisas. Que é o X pertence a A e a primeira, X não pertence a A. E a segunda coisa é o X pertence a A e X pertence a B. Nesse caso aqui, ó, perceba que isso aqui não pode acontecer. O X pertencer a A e não pertencer a A. Certo? Por quê? Porque não pertence a A e não pertence a A ao mesmo tempo. Então, o que é que resta? Só resta isso aqui. O X pertence a A e X pertence a B. Que é justamente o que a gente tem aqui. Certo? Então, por isso que a gente tem a igualdade. E a demonstração formal segue mais ou menos essa linha aqui. Tranquilo? Então, vou dar uma apagadinha aqui para seguir para o próximo. Falamos sobre esse, sobre esse, sobre esse. Vamos falar sobre esse. Que parece bem horripilante, mas na verdade é bem simples. Talvez nem precise escrever alguma coisa. Perceba que isso aqui, A menos B, é justamente o que eu tenho aqui. A menos B. Ou seja, na verdade, esse cara aqui não está fazendo nada. Por que ele não está fazendo nada? Porque o que seria a diferença? Vamos olhar aqui. Os caras que estão em A e os que estão em A são os caras que não estão em B. Quando eu boto essa diferença com B, o que é que vai acontecer com isso aqui? Vou pegar da galera que está aqui dentro os caras que não estão em B. Sendo que aqui, ó, eu já tirei os elementos de B. Então, na verdade, eu não vou tirar nenhum elemento. Por isso que isso vai permanecer inalterado. Beleza?
Se quiserem fazer uma demonstração mais formal disso, podem fazer. Se quiserem que eu faça em outro momento, podem pedir. Mas eu acho que fica claro. Assim. E essa última aqui, que na verdade são duas, mas eu não quis escrever duas vezes. E eu tenho A menos. Aí aqui eu tenho B união C. Isso aqui vai ser a mesma coisa de... Eu posso fazer assim, o seguinte. Esse A, ó, ele vem para cá. Vai ficar A menos B. E vem para cá. Fica A menos C. Sendo que o que está aqui no meio, no caso essa união aqui, ela inverte. Fica na interseção. No caso, se em vez de uma união eu tivesse uma interseção aqui, essa interseção viraria uma união. Isso aqui é o que se chama de De Morgan. De Morgan. Se quiser aqui também uma demonstração formal disso, só falar. E eu vou mandar também para vocês quando terminar as operações, uma tabelinha com as principais operações que a gente está vendo, algumas propriedades úteis, e como é que elas ficam no diagrama de Venn, esse tipo de coisa, certo? E agora, para terminar a aula de hoje, vamos falar sobre a diferença simétrica. Diferença. Vocês podem estar achando estranho porque eu não interrompi para limpar o quadro e começar uma nova operação, mas é porque, na verdade, a diferença simétrica usa a diferença e usa uma parte que eu acabei de mencionar sobre a diferença. E a diferença simétrica entre dois conjuntos, A e B, no caso, botar aqui com as mesmas coisas que a gente estava botando antes, no caso A, com azul, né? Como é que a gente denota a diferença simétrica? Um triângulozinho assim. B. Isso aqui é igual a... No caso, vou escrever como uma diferença aqui. A união desses dois caras aqui. No caso, A menos B unido com B. A. E como é que ficaria isso aqui no diagrama de Venn? Dessa maneira aqui. O A aqui de azul. B de vermelho. Vamos dar o que seria a diferença simétrica aqui com preto. Seria o que está nas bordas. Isso aqui. Ou seja, essa primeira parte aqui do A menos B. E agora isso aqui, o que B menos A. Perceba que do diagrama de Venn fica fácil de perceber que isso aqui pode ser escrito da seguinte maneira também. Posso ver isso como A união B. Certo? E o que é que seria o A união B? Seria tudo. Depois que eu pego tudo aqui, que incluiria essa parte do meio, que a gente não tem na diferença simétrica, eu tiro justamente a parte do meio. Sendo aí, para tirar, eu faço o quê? Uso a diferença.
A diferença faz com que eu tire os elementos. Eu vou tirar quem? Da união. Qual é a operação que dá esses caras aqui do meio? A interseção. Então, a diferença simétrica também pode ser escrita desta maneira. A B. Certo? Agora, professor, eu não quero escrever com notação de conjunto, quero falar só com palavras. O que é que seria a diferença simétrica com palavras? Seriam aqueles elementos que estão em A ou estão em B, mas não estão nos dois ao mesmo tempo. Certo? Então, se pensar assim numa espécie de... Pensar assim como se estivesse pensando logicamente. A união. O que é que seria a união? A união seria um ou, né? Ou. Porque está num ou está no outro para estar na união. A interseção seria um i. E a diferença simétrica seria um ou exclusivo. 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 Porque no ou, ele pode estar nos dois ao mesmo tempo. No ou exclusivo, não. Ele tem que. Só pode estar no outro. Ou seja, ou acontece uma coisa ou outra. Não pode acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Seria basicamente isso. A interpretação da diferença simétrica. Então, já a gente volta e eu vou falar sobre algumas propriedades da diferença simétrica. Então, aqui são algumas propriedades da diferença simétrica que nós vamos ver. A primeira seria a comutatividade. Tanto a união quanto a interseção possuem essa propriedade também, mas a diferença a gente viu que não possui. A diferença simétrica também possui essa propriedade. Por que possui? É fácil de ver, a partir, olhando a diferença simétrica desta maneira aqui, que ela é comutativa. Por que ela é comutativa? Olhando dessa maneira aqui, a gente tem uma união, certo? Então, essa união aqui, ela é comutativa. Então, eu posso trazer isso aqui para cá, isso aqui para cá, e não altera. Então, no caso, o que seria isso aqui? É o que tem aqui, certo? E o que seria isso aqui? Seria B menos A união A menos B. Que é justamente o... Isso aqui veio para cá e esse daqui veio para cá. Ó, eu troco daquilo ali. Então, a comutatividade da diferença simétrica decorre da comutatividade da união. Tranquilo? Outra propriedade que temos na diferença simétrica é a associatividade. Tanto a união quanto a interseção possuem. Eu pedi para vocês olharem se a diferença também possui. Então, por que a diferença simétrica possui essa propriedade da associatividade? É interessante a gente olhar aqui. Vamos olhar pelo diagrama que vem uma coisa que é interessante quando a gente olha na associatividade. Então, se aqui eu tenho um A, aqui eu tenho um B, e aqui eu tenho um C. E eu vou olhar essa primeira parte primeiro, certo? Então, começamos com a diferença simétrica entre A e B. A diferença simétrica entre A e B vai dar esse cara aqui, né? Vai dar tudo isso aqui do A
e tudo isso aqui do B. Aqui é a diferença simétrica entre A e B. Agora, se a gente pegar esse cara que está aqui rachurado e fazer a diferença simétrica dele com o C. Então, o que é que ficaria isso? Ficaria o que está tanto no C quanto na área rachurada, tirando o que está nos dois ao mesmo tempo. Então, vou tirar o que está nos dois ao mesmo tempo, que seria essas duas partes aqui. Vou tirar aqui. E vou pôr o que estava no C, mas não estava nas duas partes ao mesmo tempo. Que seria essa parte aqui e isso aqui. Então perceba que quando eu boto três conjuntos na diferença simétrica, não pegamos só o que está nos três conjuntos isoladamente. A gente pega o que está só no A, só no B e só no C, mas também pega o que está nos três ao mesmo tempo. Só tiramos o que está apenas em dois. Então vamos olhar se fizermos desta outra maneira, como é que ficaria? Fazer aqui do lado. Aqui é o A, aqui é o B e aqui é o C. A gente vai começar agora pela diferença simétrica entre B e C. Então vamos começar aqui. A diferença simétrica entre B e C ficaria apenas do que está em B e o que está em C, né? É isso aqui. Ok? Agora a gente tem que fazer a diferença simétrica entre isso que está achurado e o A. No caso, entre o A e isso que está achurado. Mas como a gente viu que a diferença simétrica é comutativa, tanto faz fazer o primeiro, ou o A por isso está achurado, ou o A achurado pelo A. Tanto faz, já que é comutativa. A ordem não importa. Posso trocar. Então, o que seria a diferença simétrica aqui? Seria tudo que está no achurado e que está no A, mas não está nos dois ao mesmo tempo, certo? Então, da mesma maneira, eu vou tirar o que está nos dois ao mesmo tempo. Seria isso aqui. Isso aqui. E vou pôr o que está apenas no A, né? Essa parte aqui toda. E essa parte aqui. Ficando com a mesma área que a gente tem aqui. Que seria o que está apenas no A, o que está apenas no B, o que está apenas no C e o que está nos três ao mesmo tempo. Já que vimos que era associativa pelo diagrama de Venn, vamos olhar agora uma propriedade que a gente não tinha visto antes, que é essa propriedade do elemento neutro. O que seria a propriedade do elemento neutro? A propriedade do elemento neutro é o seguinte. Sempre, o que seria um elemento neutro, né? Na verdade, vou dar um exemplo na adição que fica mais fácil de visualizar. Na adição, nós temos a propriedade do elemento neutro também. Por exemplo, se eu pego qualquer número aqui, 3, nós temos um número que, quando somado ao 3, continua dando 3. Esse mesmo número, por exemplo, faço 4 mais ele, continua dando 4. Faço π mais ele, continua dando π. Que número é esse? É o 0. Eu posso somar do outro lado também, no caso. 0 mais 3 continua dando 3, 0 mais 4 continua dando 4, 0 mais π continua dando 1π.
Então, essa é a propriedade do elemento neutro. Existe um elemento que, quando eu faço a operação com qualquer outro, o outro permanece inalterado. No caso do elemento neutro na diferença simétrica, seria o vazio. Por quê? Porque quando eu faço um conjunto qualquer, diferença simétrica com vazio, isso continua dando esse conjunto, e do outro lado também. Certo? Então vamos ver o porquê isso acontece. É bem simples, para falar a verdade. Então, o que seria a diferença simétrica vazio? A gente pode olhar por qualquer uma das duas definições. Vamos olhar por essa daqui. Então, vou escrever aqui A. Opa. Diferença simétrica vazio. Isso aqui vai ser igual ali, ó, onde tem B, eu vou botar o vazio. Vai ficar A união vazio menos A interseção vazio. Vai ficar igual o quê? A união vazio, quem é? É o próprio A. Todos os elementos de A. Todos os elementos do vazio. Nenhum. Então só tem o próprio A mesmo. Menos, vou repetir. Os elementos que estão tanto no vazio quanto em A ao mesmo tempo. Como o vazio não tem elementos, isso aqui vai dar quem? Vazio. Certo? Agora vai fazer a diferença de A com vazio. A gente já viu isso aqui. Se eu pegar A e tirar dos elementos de A aqueles que estão no vazio, vai dar quem? O próprio A, porque o vazio não tem elementos. Então a gente chegou aqui, ó, que A, diferença simétrica vazio, é A. Da mesma maneira, se eu fizer o vazio, diferença simétrica com A, vão ter o quê? Agora, no lugar do A, eu vou escrever o vazio. Vai ficar vazio união A menos vazio interseção A. No caso, se eu olhar para cá, o A vai ficar no lugar do B, né? Então, isso aqui vai ficar a comutatividade da união. Isso aqui vai ficar A. Isso aqui é igual a isso aqui. Isso aqui é A. Menos. Uso a comutatividade da interseção. Então, isso aqui é igual a isso aqui. Né? Só fiz inverter. Isso aqui é o quê? Isso aqui é vazio. Então, isso aqui também vai ser vazio. Isso aqui é igual a isso aqui. Isso aqui já é A. Então, vimos que tanto isso aqui quanto isso aqui é justamente o A. Perceba que eu não peguei um A particular, eu peguei um A qualquer. Então, por isso que é o elemento neutro. Certo? E a última é o do oposto. O do oposto é uma coisa que a união nos inteiros, por exemplo, tem. Já nos naturais não tem. E seria o quê? Por exemplo, nos inteiros, olha para os inteiros. 3 mais alguma coisa que dá o elemento neutro. Quem é o elemento neutro que eu falei da adição? É o zero. Existe algum número inteiro que quando eu some com 3 dá zero? Existe. O menos 3. Se eu pegar um outro inteiro qualquer, 7. Existe algum inteiro que eu some com 7 que dá zero? Existe. O menos 7. Assim por diante. Então, a existência do oposto é justamente isso. Para cada elemento aqui que eu boto, existe alguém que quando eu opero com ele, tanto desse lado quanto do outro, isso dá o elemento neutro? No caso, o elemento neutro daqui é quem? É o vazio. Então a gente pergunta assim, se eu pegar um conjunto qualquer, A, existe alguém que quando eu fizer a diferença simétrica aqui, e A por ele, isso aqui dá o vazio? Essa é a pergunta. E a resposta é: existe.
E quem é? O próprio A. Certo? Perceba que para qualquer conjunto que eu pegue, o próprio conjunto vai ser o seu oposto. Diferente nos números aqui, que o oposto é menos ele. Então, por que o A é o oposto do próprio A? Vamos olhar aqui. Então, A, diferença simétrica A. Se a gente olhar por essa segunda, fica bem fácil de ver isso, né? Por quê? Porque isso aqui vai ficar com... No caso, o B daqui é um A. Então, fica A menos A, união A menos A. A menos A dá quem? Dá o vazio. União A menos A. Vazio. Vazio unido com vazio. Vazio. Como eles são iguais, se eu trocar a ordem, continua dando o mesmo vazio. E até porque a diferença simétrica também é comutativa. Então, mesmo que não fosse o A aqui e o A aqui, se eu trocasse, ia dar a mesma coisa. Então, por isso que o oposto de um conjunto é ele mesmo em relação à diferença simétrica. Certo? Então, depois, em outras aulas, vamos ver mais algumas propriedades da diferença simétrica e como fazemos as operações de conjuntos para mais conjuntos, para a coleção de conjuntos.